Fala, candidato! Tudo beleza? Professor Renato aqui do Mérito para mais uma aula para você que quer ser aprovado na Univ, para você que quer passar em medicina. Hoje eu vou trabalhar com vocês aqui uma parte de um conteúdo extremamente importante na matéria de História. Para quem adquiriu o nosso curso, esse aqui é o nosso curso que está aqui acima, o curso preparatório para a Univ. Lá tem todas as matérias, tem videoaulas, tem exercícios, tem simulado, tem tudo que você precisar. Então, para quem adquiriu esse curso, lá eu tenho uma aula exclusiva sobre Era Vargas. Era Vargas é um conteúdo muito cobrado. Se eu não me engano, é o que tem mais questões dentro da Univ, né? E lá eu trabalhei ela do início ao fim, de 1930 até 54. Hoje eu vou trabalhar com vocês aqui esta partezinha que é a Carta Testamento de Getúlio Vargas. Então, pela Carta Testamento, acho que a maioria de vocês sabem, né, que Getúlio Vargas cometeu suicídio. Pela Carta Testamento, eu vou fazer alguns levantamentos de algumas coisas que são importantes para você saber, certo? Então, vamos lá. Então, Vargas escreveu essa carta antes de se matar, justamente pela pressão que ele vinha sofrendo naquele período ali do seu segundo governo. E aí a carta começa assim, ó. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Vamos dar uma pausa aqui. Nesse primeiro parágrafo aí, o que o Vargas está dizendo? Ele está dizendo que ele está sendo caluniado sem direito de defesa. E por que isso está acontecendo? No primeiro governo Vargas, para quem assistiu a aula lá do curso vai se lembrar, existia um órgão chamado de DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Nessa DIP, né, o que acontecia? O Vargas, ele tinha um controle absoluto da imprensa. Né? A imprensa era completamente censurada dentro do seu governo. Só podia falar coisas que ele considerava, que eles consideravam que eram favoráveis ao governo, né? E tudo aquilo que era contra o governo era podado, né? Ou seja, era impedido de chegar na mídia, né? De chegar ao cidadão comum, né? Fora que ainda eram colocados programas favoráveis ao governo de Vargas, como por exemplo a Hora do Brasil. E aí nesse segundo governo Vargas, que é o que ele comete o suicídio, né? Que ele assume em 1950 e vai cometer o suicídio em 54, o Vargas ele não tinha mais o controle da imprensa, ou seja, a gente já está num período democrático. E aí, um dos líderes da imprensa, que era o Carlos Lacerda, começa a usar a mídia para atacar fortemente o governo Vargas. E como ele não tinha o controle da imprensa e não tinha. E toda a imprensa praticamente estava contra o governo dele, então, na ideia dele ali, ele estava sendo caluniado sem direito de defesa, porque ele não conseguia falar com o povo, não, pelo menos não através da imprensa. Vargas, às vezes, até conseguia fazer alguns comícios, juntava uma galera ali nos estádios, né, e tal. Mas pela imprensa ele não estava conseguindo fazer isso, certo? Vamos seguindo aí no segundo parágrafo da sua carta. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Aqui ele está dizendo assim, ó, o Brasil esteve sempre no controle ou dos Estados Unidos ou dos grandes fazendeiros, e aí lá em 1930... Vargas fez uma revolução e assumiu o poder, e aí o povo estaria chegando ao poder junto com ele. Aí ele continua. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Essa renúncia aconteceu lá em 1945. Vargas ficou 15 anos direto no poder, e em 45, como o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, ou seja, lutou contra as ditaduras, né, a ditadura de Hitler, de Mussolini, né, o Império Japonês, então ficou meio paradoxal, né, ou seja, o Vargas mantém uma ditadura enquanto o Brasil estava lutando contra as ditaduras. E aí em 45, para não ser deposto, ele acaba renunciando. E aí ele vem aqui, ó, voltei ao governo nos braços do povo. Porque ele renuncia em 45, aí ele não pode concorrer, né? Porque ele
tinha acabado de ser o presidente. E aí, quando acontecem as eleições de 50, Vargas consegue vencer com muita facilidade, inclusive através de um movimento chamado de queremismo. O povo queria Getúlio Vargas. E aí ele continua: a campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Essa lei, qual que era o objetivo, né, da lei de lucros extraordinários? Enquanto Vargas saiu do poder, entrou um presidente chamado de Eurico Gaspar Dutra. E o Dutra colocou no Brasil uma série de empresas multinacionais. O Dutra alinhou o Brasil com os Estados Unidos e entrou um monte de multinacionais. Aí o que o Vargas pensou? Eu não posso expulsar, chegar aqui e falar, ô galera, some, né? Ou seja, vaza todo mundo para o seu país de origem. Não dá. Principalmente porque agora, igual eu falei para vocês, é uma democracia, existe um congresso, né, toda uma situação ali. Então o que o Vargas decide fazer? Ele decide colocar uma lei chamada de Lei de Remessa de Lucros, ou Lei de Lucros Extraordinários. As empresas estrangeiras que estavam no Brasil, elas poderiam continuar, mas elas não poderiam pegar todo o seu lucro e levar para fora. Né? Parte do lucro deveria ficar aqui no Brasil, investir aqui no Brasil. E aí quando o Vargas faz isso, lembra que ele é o presidente. O presidente não pode aprovar leis. Quem aprova leis é o legislativo. Então ele manda esse projeto de lei e o Congresso vai recusar. Então a lei de lucros extraordinários, ela não passa, certo? Aí continuando. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Vargas tentou aumentar o salário mínimo em 100%. Como assim, Renato? Sim. Né? O salário mínimo da época ele estava sofrendo muito por causa da inflação. Então, inflação alta demais. Né? O que é inflação? A moeda desvaloriza e o preço das coisas começa a subir. Então, o salário dos trabalhadores não dava para comprar nada, né? De um mês para o outro. E aí, o que o Vargas faz? Ele aumenta o salário mínimo em 100%. Só que quando ele aumenta o salário mínimo em 100%, você tem todos os empresários, militares, né? Vários grupos que se voltam contra o governo de Getúlio. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa essa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Quando ele fala, né, sobre a questão da Petrobras, a Petrobras ela é criada exatamente nesse segundo governo Vargas, 1953. Vargas lançou uma campanha chamada O Petróleo é Nosso. O que isso significa? O Brasil já tinha jazidas de petróleo, né, descobertas, vamos dizer assim. Só que quem explorava o petróleo brasileiro eram empresas dos Estados Unidos. Esso, Texaco, né, e outras empresas aí. E aí essas empresas, elas vinham, né, ou seja, retiravam o petróleo. O que ficava pra gente? Ficava os impostos que ela pagava, alguns empregos que ela gerava, né, mas só. E aí o Vargas diz o quê? Não, se o petróleo é brasileiro, então ele tem que ser explorado por uma empresa brasileira. E aí em 1953, através da campanha O Petróleo é Nosso, ele cria a Petrobras, uma empresa estatal que teria o monopólio, né, dessa extração do petróleo no Brasil. Só que aí o que vai acontecer? Ele tenta criar também a Eletrobras, né, ou seja, uma empresa de produção de energia que também fosse uma estatal. E ele não consegue. A Eletrobras vai ser criada só depois, lá já no governo de João Goulart. Né? Mas foi uma tentativa do Vargas também de criar essa empresa. Vamos lá, voltando. A carta é longa, mas tem muita informação aqui que vale ouro para você que vai fazer a Unirv. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existia fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. É importante a gente citar aqui que o Vargas ele assumiu a presidência lá em 1930, logo depois da crise de 29. Ou seja, ele pegou um período onde o café estava em muita crise. E aí o primeiro ato dele já é pegar os estoques de café,
que o governo havia comprado e queimar. Literalmente queima café, torra, né? Por quê? Por que ele queima esse café? Para destruir o excesso de produção e normalizar os preços. Né? Então Vargas, e aí ele vai começar um programa de industrialização no Brasil que é importantíssimo. Graças a essa industrialização que ele começa ali em 1930, quando chega 1939, o que vai começar? Segunda Guerra Mundial. Temos a aula de Segunda Guerra Mundial também completinha lá no nosso curso, né? E aí, quando começa a guerra de 1939, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, ao contrário da Primeira Guerra, dessa vez o Brasil estava industrializado. Então ele consegue vender produto para os países que estavam em guerra e consegue lucrar muito dinheiro. Guarda uma informaçãozinha aí, ó, mais uma informação que vale ouro. Quando Vargas saiu do poder em 1945, o Brasil tinha, sabe quanto de dívida? 0. O Brasil tinha 0 dívidas e tinha dinheiro no caixa. Sabe quando isso aconteceu? Em qual outro momento isso aconteceu na nossa história, de 1500 para cá? Nunca. Então Vargas deixou o país sem dívida e com dinheiro no caixa. Ah, então Vargas é um gênio político? Ele tem o seu mérito. Ele industrializou o Brasil, ele preparou o Brasil. Mas ele tem bastante sorte, né, vamos dizer assim, de ter acontecido ao longo desse seu governo a Segunda Guerra Mundial. E aí, como ele já tinha preparado o terreno, né, ele consegue vender muitos produtos, consegue lucrar bastante, certo? Continuando aí, segunda parte da carta aqui, ó. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tendo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1954. Aí você pode achar, né, que aqui tem um pouco de muito drama, né, vamos dizer assim. O que acontece? A segunda parte vocês não chegaram a ver aí, mas eu fiz a leitura aqui, então acho que já deu para você entender bem o recado. Quando Vargas coloca, né, essa questão aí, voltando aqui, ele tinha um objetivo. Né? Vargas ele estava a ponto de ser vítima de um golpe militar. Como assim, Renato? Em 1954, estava pronto, né, um golpe militar para acontecer no Brasil. Um golpe que estava acontecendo, né, ditaduras militares estavam sendo implantadas em diversos países da América, principalmente da América Latina. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos estavam com muito medo do avanço do comunismo. E estando com medo do avanço do comunismo, o que acontece? Estados Unidos ele precisava controlar o máximo possível de países para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com Cuba. Cuba tinha acabado de virar um país comunista. E aí os Estados Unidos, então, ele financiava, né, ditaduras em países como Chile, Argentina, né, Uruguai e o próprio Brasil, para que esses países não se tornassem comunistas. Ah, então Vargas era um comunista? Não, mas Vargas não era favorável aos Estados Unidos. Então o objetivo acabava sendo o mesmo.
Então o que acontece é que em 54, se o Vargas não renunciasse, ia acontecer um golpe militar. E aí, qual que é a saída que ele encontra? Se ele renuncia, as pessoas que eram ligadas ao capital estrangeiro, né, ao DN, né, do Carlos Lacerda, iam tomar o poder. Se ele não renuncia, vem o golpe. Então ele tinha um terceiro caminho, que era o suicídio. Porque ao abrir mão da sua vida, ele gerava uma comoção popular e fazia com que o povo, né, ficasse irritado, irado, né, na verdade ali, e não aceitasse nem que a UDN chegasse ao poder e muito menos que uma ditadura militar assumisse naquele momento. Então Vargas, ele de fato entrega a sua vida para garantir que o Brasil continuaria sendo uma democracia e garantir que um próximo presidente fosse alguém ligado aos seus ideais. Porque o povo certamente iria ter essa comoção, né, iriam votar apenas em alguém que representasse a continuação ali do governo Vargas. E é exatamente isso que acontece. O golpe não ocorre, Carlos Lacerda tem que fugir do Brasil, porque o povo queria linchar ele, queria matar Carlos Lacerda. O jornal o Globo, por exemplo, que era um jornal um dos que mais atacava o Vargas, né, eles começam a ter as suas vans ali, os seus caminhões virados pelo povo. A embaixada dos Estados Unidos, o povo vai lá e taca fogo nela. Então o Vargas consegue promover um rebuliço no Brasil. E a população inteira vai às ruas ali justamente para quê? Para poder defender o legado de Vargas. E quando ocorrem as eleições, né, de 1955, quem vai ganhar vai ser Juscelino Kubitschek, que era do partido de Vargas e que levanta essa bandeira, né, de herdeiro do getulismo. Então com isso você consegue ver o quê? Que Vargas ganha essa simpatia do povo ao longo do seu governo. Vargas era considerado, né, o pai dos pobres e consegue, mesmo depois da sua morte, deixar um forte legado ali para a população, tá certo? Então vou parando por aqui, o vídeo já ficou muito longo, né, mas assim, se você quer ter acesso à aula completa, né, de Era Vargas, e não só essa de Era Vargas, mas todas as aulas de história, geografia, física, química, matemática, biologia, redação, você quer ter acesso a tudo, é esse curso. Curso preparatório para Univ. Tem o link aqui na descrição, ou você pode entrar lá no WhatsApp também e tirar suas dúvidas e pedir o link de compra. E tem a apostila. Na apostila tem um resumo, né? Não tem as videoaulas, como tem no curso, mas tem um resuminho de com todos os conteúdos que nós separamos como conteúdos mais recorrentes da Univ, tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.